É claro que ninguém quer ficar falando assim, eu avisei e tudo mais. Mas assim, aqui no Revisão PGE, a gente está desde junho, julho de 2020 falando, olha, a hora de estudar é agora. Por quê? Porque nós temos essa situação excepcional de saúde pública, os concursos foram represados. Mas toda represa uma hora estoura, né? Todo represamento um dia, na verdade, vira uma avalanche de concursos, né? E aí o que aconteceu? Agora nós estamos no início dessa avalanche, sabe? Já saiu Paraíba, Alagoas bem aí, PGDF, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul. Eu devo até estar esquecendo alguma prova que já está, sabe, ali prevista para esse fim de 2021, começo de 2022. A questão é a seguinte, demorou um pouquinho, mas começou essa avalanche de concursos de todas as áreas, não é só procuradoria, mas aqui a gente fala especificamente de procuradoria. Começou essa avalanche e muito aluno vem arrependido perguntar agora, e aí, dá tempo de estudar ainda para pegar essa grande leva de concursos? Diz aí, Léo, dá tempo? Então, a nossa preparação sempre foi voltada para uma máxima que a gente sempre teve no Revisão PGE, que era de preparação em 1 ano. A gente sempre levou isso como uma marca registrada nossa, que não é possível, em regra, se preparar em menos de 1 ano, porque esse é o padrão. O padrão é que as pessoas, em 1 ano, elas adquiram a base necessária e elas sejam aprovadas numa média aí até 2 anos. E aí a avalanche chegou, que o Renério falou, a gente ficou preocupado, muito aluno querendo entrar nessa avalanche, aproveitar esse momento. E a gente também, como o nosso trabalho, a gente entende que é fornecer ferramenta para os alunos, a gente começou a quebrar a cabeça, a pensar, montar cronograma, olhar o nosso material, olhar os livros, ver tempo que tudo levaria do jeito mais otimizado possível para que o aluno conseguisse alcançar uma preparação de verdade, consistente. A gente não está falando aqui naquela preparação de reta final, nem naquela preparação correria que o aluno não chega a lugar nenhum. A gente queria conseguir encontrar uma preparação em 6 meses. Na verdade, a gente procurou em menos de 1 ano, para que o aluno pudesse aproveitar a avalanche que o Renério falou. E aí a gente conversou, debateu, foi para um lado, foi para o outro, montou o cronograma, desmontou, até que de repente, no meio da conversa, Jackson, estagiário aqui do Revisão PGE, levantou um questionamento que todo mundo parou assim, fez, mas Chico não passou em 6 meses? E aí a gente olhou, caramba, realmente, a primeira aprovação de Chico, na primeira fase lá, foi em 6 meses. E aí a gente pensou, vamos conversar com o Chico. E aí a gente conversou com o Chico sobre o assunto e aí a gente começou a repensar tudo isso. E para falar sobre isso, sobre como se preparar nesses 6 meses, se é possível, nada melhor que chamar Chico aqui para esse vídeo, para ele contar para vocês se é possível realmente e como seria possível essa preparação em 6 meses. Fala aí, Chico, como é que se dá e como é que dá para se preparar em 6 meses de verdade, formando base para ser aprovado, não é para enrolaçãozinha de reta final não. Conta aí, Chico, pra gente. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu me formei na faculdade ali mais ou menos no final de junho, ou foi em julho, e em fevereiro do ano seguinte saiu o edital da PGE Rondônia, que foi o primeiro concurso de PGE que eu fiz. Então, entre a minha colação de grau e o edital da PGE Rondônia, a gente teve ali mais ou menos uns 7 meses. E a prova objetiva foi uns 2 meses depois da publicação do edital. Então, quando eu fiz a prova objetiva, eu tinha ali uns 9 meses de estudo depois de formado. E o concurso da PGE Rondônia foi o primeiro concurso de PGE em que eu fui aprovado. Então, eu comecei a ser aprovado em concurso de PGE com uns 9 meses de estudo. Agora, o detalhe é que a minha base eu formei mais ou menos com 6 meses de estudo, ou melhor, formei até com menos de 6 meses. E quando eu falo em base, eu estou me referindo àquele estudo em que você consegue ver das principais matérias e já está preparado para fazer um reta final, para estar ali em ritmo de prova mesmo, para você se preparar para ser aprovado para uma prova objetiva. A diferença entre um estudo de base e um reta final é basicamente o seguinte. Quando a gente fala em um estudo de base, a gente está falando de quê? De compreender os institutos jurídicos, de compreender as definições e os conceitos jurídicos, de saber ali quais são as discussões doutrinárias, de conhecer a evolução jurisprudencial sobre o tema, as regras e as exceções. Então é basicamente um estudo
que faz você poder dizer que você sabe aquela disciplina jurídica, que você tem conhecimento sobre aquilo. Agora, no reta final é diferente. No reta final, primeiro, você vai estudar ali em um ritmo um pouco mais frenético, e o estudo de reta final compreende alguns requisitos. Primeiro, você vai revisitar, você vai revisar tudo o que você viu no seu estudo de base. Tá? Então você vai fazer uma ampla revisão, já ali no ritmo mais acelerado, como eu falei, visando a prova que está chegando. Além dessa revisão de tudo que você viu, você vai ter que intensificar o estudo da lei seca, porque é muito cobrada nas provas. E o estudo da lei seca invariavelmente vai exigir do aluno, do candidato, uma decoreba. E tudo que envolve decoreba, o ideal é que seja reforçado ali no estudo de reta final quando está chegando a data da prova. Por quê? Porque quando a gente precisa decorar alguma coisa sem necessariamente compreender o que a gente está decorando, é natural que com o passar do tempo a gente vai esquecendo um pouco do que a gente decorou naquele momento. Então, quanto mais perto da prova a gente decore aquilo, melhor para a gente. Em uma outra frente que faz parte aí do estudo de reta final, é o quê? É intensificar o estudo nos temas com os quais nós temos menos familiaridade. E aí a gente pode citar o quê? Legislação local e também as disciplinas que a gente considera secundárias, aquelas que a gente estuda menos, geralmente porque caem menos nas provas. Tá? Então essa é a grande fórmula de um reta final e é isso que diferencia um reta final do estudo de base. Pois é, Chico, a gente entendeu essa parte de técnica, de diferença de estudos entre longo prazo e reta final. Concordo plenamente contigo, acho que não tem qualquer divergência aí a respeito. O ponto é o seguinte, cara, e para quem está atrasado agora, ainda dá tempo de fazer esses estudos numa janela de 6 meses, cara? Tem alguma fórmula, algum modo que a gente possa ajudar as pessoas a, em 6 meses, encurtar esse longo prazo e já entrar na briga? O que você diz? Olha, isso é possível, tá? É possível, mas existem alguns requisitos indispensáveis para que se consiga concretizar esse planejamento. Então vamos a esses requisitos. São os requisitos para que você consiga encarar esse desafio. Um desafio que a gente pode chamar aí de desafio 1 ano em 6 meses. O primeiro requisito é que você tenha pelo menos 6 horas de estudo por dia. Você tem que ter no mínimo 6 horas disponíveis para estudar todos os dias, porque para cumprir esse desafio, você vai precisar estudar uma maior quantidade de conteúdo a cada dia. O segundo requisito é que você estude preferencialmente por livros digitais ou PDFs. Por quê? Porque os livros digitais e os PDFs já são elaborados de forma direcionada para os concursos, especialmente para o concurso que você quer prestar. O terceiro requisito, e aí é bem complicado, é que você tenha vontade e disciplina. Por quê? Porque não tenha dúvida de que no meio do caminho você vai pensar em desistir diversas vezes. Então, se você não for focado, não tiver vontade e disciplina para chegar lá na sua aprovação, você vai acabar desistindo no meio do caminho, tá? O quarto requisito é que você tenha um método e uma rotina de revisão. Você tem que ir estudando, avançando no conteúdo e ir revisando para conseguir fixar a matéria. Se você não tiver uma rotina bem organizada e planejada de revisões, você vai acabar esquecendo o que você for estudando. E o quinto requisito é que você tenha bem clara e que você siga uma estratégia específica para o concurso que você vai prestar. Então, o concurso que você quer tem uma disciplina diferente que é cobrada no edital, você tem que se preparar pensando nessa disciplina. Os examinadores têm uma linha de arguição diferente, você tem que pensar nessa linha de arguição. A primeira fase do concurso é diferente dos outros concursos, você tem que ter isso em mente. Então, esses são os requisitos, que, repito, são cumulativos para que você consiga cumprir o desafio 1 ano em 6 meses. Bem, eu falei aqui nos requisitos para você conseguir avançar 1 ano de estudo em 6 meses. Mas você deve ter ficado curioso para saber como é que funcionam esses requisitos, como é que você consegue cumprir esses requisitos. E é por isso que eu quero convidar você para a nossa live no dia 12 de julho, aqui no YouTube, na qual nós vamos destrinchar todos esses requisitos com você.
O nome dessa live é Desafio 1 ano em 6 meses e a garantia revisão PGE de aprovação ou o seu dinheiro de volta. Bem, nessa live, como eu falei, nós vamos destrinchar todos esses requisitos. Então nós vamos passo a passo falar sobre tempo de estudo, sobre revisão, sobre material, sobre estratégia para o concurso. Agora, um desses requisitos só você pode dar, que é vontade e disciplina. Se você não estiver disposto a ter vontade e disciplina, já saiba que esse desafio não é para você. Mas, se você quiser chegar na aprovação, se você quiser cumprir todos esses requisitos, venha para a nossa live no dia 12 de julho. Agora, antes dessa live, eu quero que você conheça um pouco a nossa história e a nossa trajetória, minha, do Léo e do Renério, até a nossa aprovação. A gente vai falar sobre isso amanhã, aqui no YouTube, em um vídeo que nós vamos publicar. Então já deixa anotado na sua agenda, você tem esse compromisso com a gente amanhã. O Revisão PGE é o melhor curso que tem no mercado, sem sombra de dúvidas. Hoje eu posso dizer que eu estou muito satisfeita, fiz a escolha certa. Os PDFs, eu falo que ele pode ser sua fonte única de estudo, é lá que você pode fazer suas anotações, seus grifos, todo o seu material, não se preocupe, eu mesmo já dispensei, eu já não compro nem mais livro para estudar para concurso público. O curso ele é muito bem estruturado no que tange ao cadenciamento das informações. Então, você vai fazer uma preparação completa, mas que vai sendo pincelada para você por metas diárias de estudo, você vai recebendo os PDFs numa ordem, o que facilita a preparação. Eu sinto que o curso é muito específico. Realmente tem a aptidão de deixar o candidato muito preparado. Os professores são super solícitos. É engraçado porque parece que eles estão falando diretamente com a gente, assim, eles são tão acessíveis que parece que a gente está num projeto em conjunto mesmo. Os professores são extremamente acessíveis. Eu falo por experiência própria, eu já inúmeras vezes deixei de mandar uma dúvida na central do aluno, embora a plataforma tenha campo específico para isso, porque eu falei diretamente com o professor e ele sanou minha dúvida de maneira muito rápida